Olha, essa notícia aí da linha 5 Lilás, lá da estação Campo Limpo, é uma notícia assim inaceitável, minha gente. É algo que você tenta explicar o inexplicável. Durante muito tempo nós cobramos aqui o seguinte: pô, esses terminais, eles têm que ter uma porta de segurança para evitar o risco do cidadão cair no fosso. Aquele vão que há entre o trem e a plataforma. Aí, em algumas estações, acabaram colocando e criaram essa porta eletrônica, essa porta que abre eletronicamente. Então, o trem, quando para, principalmente para você que não pega esses veículos, composições diariamente, é importante explicar o seguinte: você tem o trem, a porta abre, aí tem um vão e depois uma outra porta de segurança. Agora imagine, as duas portas e um vão. Foi exatamente nesse vão que o passageiro ficou preso. Ele ficou preso e o trem saiu andando com ele ali. Aí aconteceu o que você já está imaginando. Eu respeito demais a Via Mobilidade, respeito demais essas empresas, mesmo porque eu sou uma pessoa que defende isso. Eu acho que esse tipo de serviço, quando ele é privatizado, ele melhora um pouco. Eu sou meio que favorável a esse tipo de coisa. Mas, independente de ser Via Mobilidade, independente de ser serviço a cargo de responsabilidade do governo do estado, ou do governo federal, ou da prefeitura, minha gente, não tem como um cidadão ficar parado entre uma porta de segurança e a porta do trem e ele ser esmagado ali, sabe? Ah, falam-se de sensores. Ó, tem os sensores lá. Quando um sensor comunica com o outro e tem uma dificuldade, ou se a porta ficou um pouco mais aberta ou escancarada e tal, o trem não sai, porque os sensores se entendem ali e um fala para o outro que o trem não deve sair, né? Obrigatoriamente, minha gente, independente de porta, independente de sensor, você tem que contar com um risco desse aí, com o risco de alguém ficar parado ali. E contando com esse risco de alguém ficar retido entre as duas portas, obrigatoriamente, ou o trem não pode sair, ou se ele sair, esse cidadão não pode ser esmagado. Tem que ter uma segurança além disso. Hoje, a gente fica muito nessa questão da tecnologia. Tudo é tecnologia. Tecnologia, tecnologia. Sistema aqui, cria um aplicativo, põe sensor, o sensor comunica com o outro. Mas há algumas coisas que não podem ficar exclusivamente dependentes de internet, de tecnologia. Nós precisamos de algumas coisas mais rudimentares para manter a segurança do cidadão em algumas situações. Esse aí é um exemplo claro. Hoje nós estávamos discutindo esse assunto lá no almoço, eu e a Ana principalmente, e algumas outras pessoas que estavam com a gente, ali o Lucas Taveira, grande profissional também aqui da Rádio Bandeirantes, e o Luiz Felipe Nunes, e nós discutimos esse assunto e chegamos à seguinte conclusão: pô, às vezes você peca por não fazer o simples. E o simples é você ter uma área de proteção ali suficiente para que, se der um problema, para não falar outra coisa, entre as duas portas, e se der um problema entre os sensores, e se der um problema com o trem também, como aconteceu hoje, e o trem sair, esse cidadão não pode ser esmagado, ele tem que ficar preservado ali em alguma área suficiente para ele não ser atingido pelo trem. Vocês estão entendendo ou tentando visualizar o que aconteceu com esse rapaz? Vocês imaginam o que aconteceu com esse rapaz? Agora, para pensar também nas pessoas que estavam dentro do trem. E as que estavam fora vendo também, viu? A plataforma estava, abarrotada, Joel. Tem esse lado também. Imagine todo mundo vendo aquelas... Hoje você tem centenas de pessoas traumatizadas, além de um cidadão morto, além de uma família destruída por conta de algum tipo de erro aí. Por conta de gente que deveria ter pensado em determinada coisa e não pensou. Eu já vi uma nota aí da Via Mobilidade dizendo que tem o efeito sonoro lá, o alerta, o aviso sonoro, e que mesmo com o aviso sonoro o cidadão tentou entrar no trem. E por isso que ele ficou preso ali. Gente, eu entendo tudo isso. Já entendi que há as duas portas, já entendi que há sensores, já entendi tudo isso. Agora eu não consigo entender como que uma pessoa é esmagada por ter errado, sabe? Ela errou, perdeu o time ali, perdeu o tempo, ficou presa entre as portas. Como assim? Ó, errou, pô, você vai pra vala.
Errou, você vai ser esmagado ou será esmagado. Isso não pode acontecer. Isso está muito errado. Eles têm que rever, independente de qualquer coisa, porque o que não falta agora é especialista para explicar isso. É explicar o inexplicável. Tem que ter alguma forma simples, simplificada mesmo, para essa aberração não acontecer. E a gente vai falar com mais detalhes sobre esse caso agora com a Bárbara Damasceno, repórter aqui da Band, que foi até a estação Campo Limpo, da linha 5 Lilás do metrô, na zona sul de São Paulo, para tentar entender, para obter mais informações a respeito desse caso. Oi, Bárbara, boa tarde para você. Oi, Bárbara, boa tarde, bem-vinda ao Bora Brasil. Boa tarde, Ana, boa tarde, Joel. Exatamente isso, é tentar explicar o inexplicável, né? Que a gente está falando de uma porta que ela foi criada e desenvolvida para a segurança dessas centenas de pessoas que usam a linha todos os dias. O acidente ele aconteceu por volta de 8 e 10 da manhã, que a gente conhece que é um horário de pico, que tem muita gente circulando e usando o metrô para ir trabalhar. Enfim, ele ficou preso entre as duas portas. A segunda porta ela serve para a segurança, para que ninguém ultrapasse depois que o trem vai sair. E a outra porta fecha e ela tem sensor, justamente sensores para indicar se ela não fechou totalmente. Provavelmente a porta do trem fechou completamente e a vítima ficou entre o trem e a porta de segurança. O trem saiu e aconteceu essa fatalidade. Nós recebemos agora há pouco o boletim de ocorrência, Joel. Ele foi identificado. Foi o senhor Lorivaldo Ferreira. Realmente tentar explicar o inexplicável. Uma porta que deveria servir para a segurança ocasionar uma tragédia dessa. A linha ficou ali interrompida e com lentidão por aproximadamente meia hora, Joel. Eu tô imaginando aqui o trauma das pessoas como um todo que viram. Eu tava pensando mais em quem estava dentro da composição, dentro do trem mesmo, mas a Ana pontuou muito bem que havia muitas pessoas do lado de fora. Cara, Deus me livre e guarde, que tragédia é essa que aconteceu aqui em São Paulo? E olha que nós tivemos alguns anúncios de que algo nesse sentido poderia acontecer. Por causa da superlotação, não é? né? Exatamente, gente. E outra coisa, já aconteceu de pessoas ficarem presas ali. Agora, o que aconteceu para se transformar nessa tragédia que nós estamos falando? Porque o metrô não falou nada, Bárbara, sobre ter, por exemplo, um dispositivo que identifique que tem uma pessoa presa ali. Alguma coisa aconteceu e o trem não parte, né? Nada desse Exatamente. tipo. Nada tem. Ou falaram que vão criar alguma alternativa, vão repensar o sistema, repensar tudo que eles montaram até hoje e tal, porque tem que haver algo nesse sentido. A primeira nota que eles enviaram, eles informaram que o problema na lentidão da linha se causava a um problema, estava sendo causada por um problema técnico. Só numa segunda nota que eles conseguiram realmente confirmar que havia acontecido um acidente, uma vítima fatal, e que por isso estava causando uma lentidão. Essa questão da segunda porta e da porta principal do trem, entre as duas, não temos a informação de se há algum sensor. O que se sabe é que existe o sensor da porta principal do trem, que ela não fecha, se não fechar completamente, é acionado. Uma das coisas que a gente escutou das pessoas que estavam lá, que nós fomos até a estação, é que dentro do vagão as pessoas estavam gritando muito para tentar avisar, gritando para que o trem não saísse. E não funcionou. Acabou acontecendo essa tragédia. É isso. Obrigada, viu, Bárbara? Eu que agradeço. Tchau, Bárbara. E aí você falou, Joel, de outros casos que já aconteceram. Um deles foi muito recente, né? Foi no começo do mês que uma mulher ficou presa, mas foi na linha 2 verde do metrô, que é do governo de São Paulo, né? Ela ficou presa na estação Vila Prudente, mesma coisa. Ela foi tentar entrar, estava muito cheio, a porta do trem fechou, ela foi tentar sair, fechou da plataforma. E aí ela ficou presa entre a plataforma e o trem. Qual que é a diferença desse caso? Tem maquinista na linha verde, né? Tem um funcionário ali que aperta os botões para conduzir o trem. E aí o pessoal dentro do trem e na plataforma começou a gritar, fez um escândalo, e aí o maquinista não partiu com o trem. O trem parou, foram lá, abriram a porta e essa mulher foi retirada, teve algumas escoriações. Eu me lembro que ela teve uns problemas na costela, né? Trincou costelas. Quando foi isso? Foi no começo do mês passado. Aliás, perdão, foi em março. A né? 5 Lilás, ela é totalmente automatizada. Ela é totalmente automatizada. Então tem aí uma diferença, né? Mesmo com os alertas,
do pessoal que estava ali, não houve tempo, não houve possibilidade para que houvesse a parada ali. Quantos centímetros tem, Ana? Quantos centímetros tem aproximadamente entre a porta de segurança e o trem? Ó, Joel, mais ou menos. Eu vou chutar para você, porque eu sou ruim de proporção. Faz assim, tamanho. Ó, assim, mas é mais ou menos isso aqui. Deve ser o quê? Uns 50 centímetros? 50 centímetros. Entre a porta do trem É estreito. e a porta de segurança. É o suficiente para uma pessoa ficar ali prensada. Tá. Se a pessoa ficar colada na porta de segurança assim, ó, de costas, o trem passa e não acerta. Não, acerta. Acerta? Acerta. Então, isso que não pode acontecer. Cara, você tem que manter pelo menos uma distância ali, Ana, o dobro. Que seja 1 metro. Não pode deixar na mão de maquinista, não pode deixar na mão de sistema, não pode deixar na mão de sensor. Deu um problema ali, o trem saiu, o cidadão ficou preso ali, ele tem que ficar estático, parado e sem ser esmagado. Claro. Cara, é só aumentar, você tira um pouco. Não é querer ser engenheiro de obra pronta, mas não é muito difícil pensar nisso. Eu fico até me questionando o porquê que já não fizeram isso. Por que não recuam essa porta de segurança mais 50 centímetros que seja, para uma pessoa até com uma barriga grande não ser atingida? O que é isso, minha uma gente? Pessoa um pouco maior, uma pessoa mais gorda, por exemplo. Claro, uma pessoa com uma mochila. Claro. Vamos pensar, tá com uma mochila nas costas aí. Não cabe, né? Ou a instalação de sensores para impedir a partida do trem no caso de ter alguma coisa ali. Pode ser uma pessoa, pode ser uma bolsa que caiu. Enfim, né? Você tem que ter o seguro do seguro. Do seguro. O sensor tá ali Exatamente. para fazer essa função que você falou. Não funcionou, tem que ter um outro sensor. Não funcionou aquele sensor, aí sim o espaço tem que ser suficiente para, se tudo der errado anteriormente, esse espaço tem que ser suficiente para a pessoa ficar acomodada, apavorada, mas acomodada até o trem parar e a porta abrir de novo. Ou alguém ver alguma coisa ali, apertar um botão de pânico, algo assim. É isso. Então, a gente teve 2 casos aí muito próximos e que tem que servir como um alerta. E aí a gente fala da Via Mobilidade, né, que agora está dizendo que lamenta, etc e tal, né? Estranho seria se não falasse exatamente isso. Mas a gente teve um problema com o mesmo sistema na linha 2 Verde. E aí o diferencial foi a atuação do humano. Foi a atuação ali do maquinista que conseguiu ser alertado. Tem até ouvinte falando assim, poxa, mas ninguém quebrou a caixinha de dentro do metrô, aquela para... aquele que aciona o botão de segurança, às vezes nem deu tempo. Porque foi muito rápido. Foi questão assim de poucos segundos, o trem partiu e ele ficou... esse homem, infelizmente, ficou preso ali. Ele foi já identificado, a gente não vai falar o nome dele e nem vai divulgar as imagens, né, que a gente recebeu desse acidente, que é a coisa mais... O acidente foi a coisa mais feia dos últimos tempos. Solicitando uma coisa aqui, porque a gente não pode parar onde nós estamos agora em relação a isso. Nós temos que ficar em cima, senão vai acontecer de novo, viu? Existe senão uma vai chance. acontecer de novo. Então a gente vê, no primeiro acidente, quando essa mulher ficou presa na linha verde, eu lembro que a gente comentou, isso é muito grave, tem que tomar cuidado para não acontecer de novo. Aconteceu. E dessa vez, infelizmente, foi um acidente fatal, né? Com uma pessoa que morreu presa ali nessa estação da linha 5 da Via Mobilidade. É isso. Isso aí. Vamos Manda mensagem para cá no 11 99904 8756. Tenho certeza absoluta que há milhares de pessoas nesse momento querendo conversar com a gente a respeito disso. É exatamente Mas isso. outros temas podem ser abordados como sempre. Vamos fazer assim, vamos pro